Então, bom dia a todas e a todos. A gente vai dar continuidade no nosso evento Interfaces de Arqueologia, Perspectivas e Projeções, desenvolvidas pelos discentes e docentes do programa de pós-graduação em Arqueologia da UFPI. Gostaria de lembrar a todos que o evento está sendo gravado e estará disponível posteriormente no canal do Polarc. Hoje o tema é Geotecnologias aplicada à arqueologia, e a nossa convidada é a geógrafa Daniele Sâmia, que possui bacharelado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é analista de geoprocessamento pleno pelo campus Santo Amaro de São Paulo e atualmente é mestranda no programa de pós-graduação em arqueologia pela Universidade Federal do Piauí. Ela possui experiência em interface na transdisciplinaridade em arqueologia e geotecnologias, na prestação de serviços tanto para empresas de arqueologia preventiva quanto para acadêmicos da área. Assim que começar a palestra, queria lembrar também que, ao final da palestra, o espaço vai estar aberto para dúvidas e perguntas, pode ser pelo chat, ou vocês podem, se preferir, ligar os microfones e interagir com a gente. Daniele, fique à vontade quando quiser começar. Olá, pessoal, bom dia a todos. Muito bem apresentada aí pelo Carlos. Primeiro de tudo, agradecer a oportunidade, já que nessa área são poucas mulheres que estão trabalhando, né, com essa interface arqueologia e geotecnologias, ou geoprocessamento, né, e obrigado pela oportunidade, né, de ser ouvida, porque às vezes a gente é muito silenciada. Então, eu vou dar início à palestra. Só um minutinho que eu vou compartilhar o meu PowerPoint. Bom, pessoal, está aparecendo aí? Então, como bem o Carlos falou, né, o propósito dessa fala, né, é falar das geotecnologias aplicadas à arqueologia, mas introduzir um termo que é pouco visto, né, na arqueologia brasileira, né, eu estou, né, dando ênfase na arqueologia brasileira porque, pela minha pesquisa, né, fazendo um levantamento, né, sobre esse assunto, poucos são os arqueólogos que estão trabalhando com esse termo virada espacial, né, e umas outras coisas aí que vão aparecer na apresentação, né. Então, o que seria a virada, né? Brincadeirinha aí, mas não é virada do Réveillon, não, né? Não é virada do ano, né? A virada na academia, né, ela consiste no processo de olhar para trás com a finalidade de repensar o caminho por onde se veio, né? Então, os estudiosos das ciências humanas falam que na virada quantitativa, que teve uma virada quantitativa na década de 60, né, uma virada linguística e cultural nos anos 80 e recentemente uma virada animal, né? Então, essas viradas, né, elas estão brotando por aí. Tem virada material, virada materialista, tem vários tipos de viradas, né, que estão acontecendo aí, porque fazer na verdade, essa crítica, né, voltar, olhar para trás e fazer uma crítica a essas abordagens, né? E o que consiste essa virada espacial? Né? Ela representa o impulso de posicionar essas novas ferramentas contra as velhas questões, né? Então, a espacialização ela foi sempre uma questão, como vou dizer, meio que deixada de lado pelas humanidades, pelas ciências humanas, né? E com a virada espacial, ela começa a entrar nesse
nesse meio, né, das ciências humanas, das ciências sociais, introduzir os seus pensamentos, né? E a virada espacial, né, traz um aprimoramento, não vamos dizer um aprimoramento, mas perspectivas, né, muito voltadas e construídas por causa das humanidades digitais. A gente vive hoje em dia onde que, né, o próprio contexto que estamos hoje, né, a gente está tudo virtual, né? E tanto esse avanço tecnológico, né, que a gente vem percebendo, né, notando e implementando nas nossas pesquisas, elas estão sendo incorporadas, né, elas estão sendo absorvidas. E o que antes era meio que isolado, né, a gente ainda tem alguns arqueólogos no Brasil que têm uma resistência em trabalhar com essa questão da tecnologia ou as geotecnologias, né? Apesar de que, de uma forma ou de outra, as pessoas ainda utilizam alguma geotecnologia, de qualquer forma, a gente tem ainda algumas pessoas que têm resistência, né? A essa perspectiva, né? A trabalhar com isso. Mas isso já é uma realidade, isso já está implementado aí, né? Fora do Brasil, já tem uns mais de, né? Tem uns 30 anos aí, né? 30 não, desculpa, 20 anos, né? E, e com essa implementação, a gente vem galgando isso muito devagarzinho, como eu já disse, no Brasil. Fora do Brasil, já tem 10 anos de estudos já bem estruturados e cada vez está ganhando mais força essa perspectiva, né, das humanidades digitais, das geohumanidades, proporcionada pela essa virada espacial, né? Então, a virada espacial deve estar relacionada a uma redefinição do conceito de espaço, né? Esse espaço, então, ele era conceituado como absoluto ou cartesiano, né? E aí, com essa virada, ele ganha um conceito de relativo, né? E incluindo proporções, né, processos de fenômenos, né, interações de escala, né? E aí a geohumanidades, né, que está imbricada, né, nas humanidades digitais, né, ela vem com essa perspectiva de estabelecer um registro dos dados abertos, vinculando, né, uma ampla gama de conjuntos de dados espaciais. Então, o que ele quer dizer? Essa virada espacial também proporciona, junto com né, a virada espacial, as humanidades digitais e as geohumanidades, proporciona essa possibilidade que a gente tem hoje de ter acesso a todos esses recursos, né, geotecnológicos estão à mão, né? Hoje em dia você tem um celular na sua mão, você consegue fazer muita coisa, né? Baseado nessas geotecnologias. Muitas pessoas não sabem, mas os mapas, né? São desenvolvimentos aí de 15 anos, né? A TomTom, né? Esse pessoal, esse mapeamento colaborativo que a gente tem, né? Se não me engano, OSM, né, que é o pessoal que vai mapeando o mundo, né, e vai jogando isso e vai criando bases para ser usadas. Então, isso já é uma realidade. Hoje em dia, os aplicativos que a gente utiliza, né, de trânsito, que você vê, né, aquele segmento mais vermelhado, eles estão sendo alimentados instantaneamente, né? Então, se você está aqui parado no trânsito ou se teve um acidente, o seu aplicativo ele vai já te indicar, né, naquele mesmo momento que tem alguma coisa errada ali e você pode desviar a sua rota. Então, hoje em dia, a gente tem esse avanço, né, essa tecnologia toda, ela proporciona muita facilidade para a gente, né? E dentro desses conceitos, né, na arqueologia, a gente tem alguns projetos, né? Esses são projetos no exterior, no Brasil são pouquíssimos.
hoje em dia tem um laboratório na USP de humanidades digitais, né? Eles estão até fazendo um evento, né? Quem se interessar pelo assunto, acho bem legal já participar. Eles têm essa pegada das humanidades digitais, então ela é bem ampla, ela não vai tratar só de geohumanidades, ela vai tratar de várias coisas, até de jogos eletrônicos e de vários outros assuntos, né? E aí, voltando aqui, a gente tem esses projetos, né? Esse projeto, o Regogito, né? É uma colaboração entre pesquisadores, né? Onde eles alimentam essa plataforma espacial com documentos históricos, né? Então, isso daí vai ser mapas, em geral, e documentos mesmo, espacializando esses documentos, né? E tem esse também, o Caminhos para a Compreensão da Mesoamérica do século XVI, que também é um projeto aos moldes das humanidades digitais e das geohumanidades, né? Então, com essa virada espacial, né, e com toda essa introdução, né, essa perspectiva, no Brasil já tem implantado há 12 anos a infraestrutura nacional de dados espaciais. Ela é concebida na infraestrutura de dados espaciais, que já é um conceito amplamente já amplificado, né, no mundo inteiro, de disponibilizar bases. Isso pode ser qualquer tipo. Você pode criar um núcleo e disponibilizar dentro de uma concepção, né, dos geosserviços, né, e de plataformas online, né, que são alimentadas, né, e dentro de parâmetros, né, rígidos de qualidade de dado e metadados, né, você pode disponibilizar informações, né, para qualquer pessoa. E o Brasil, né, o governo brasileiro, ele faz isso, todos os órgãos disponibilizam dados, os dados espaciais deles, né? Então, no caso aqui que interessa para nós, né, o IFAM, né? Então, esse aqui é o iniciozinho da tela, que é o catálogo de geosserviços, né? E nesse catálogo de geosserviços, você pode selecionar lá qualquer órgão deles que está lá disponibilizado do IFAM. Essa é a tela inicial para você visualizar o mapa. Né? E aqui vocês conseguem visualizar, né, o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, aqui tem o link dele, e aqui ele disponibiliza várias bases que eles foram produzindo. Infelizmente, até o momento, as bases disponibilizadas pelo IFAM não têm metadados, então a qualidade do dado ainda tem que ser um pouco questionada e tem que ser um pouco avaliada, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Pode usar? Pode. É um órgão do governo que está disponibilizando. É seguro? É. Mas ainda é muito pueril a implementação para o IFAM especificamente. Ainda não tem esse domínio, né? Mas eu acredito que é uma plataforma que pode, no futuro, e talvez no futuro muito recente, assim, uma coisa que daqui a 1 ou 2 anos, de começar a ter interação direta com os pesquisadores para poder implementar essas informações no sistema, né? E já disponibilizar imediatamente essas informações espaciais. E aí, no caso, você vai clicando, né? Você pode escolher qual base você quer. Aqui tá os sítios arqueológicos, sítios polígonos, né? E lá você tem a possibilidade de fazer uma série de comandos, de operações, né? As operações de cada camada, parece esse linkzinho aí. E nessas operações de camada, você pode exibir o metadado, aí no caso, nenhum das bases aí estão com essa opção disponível, né? Porque não existe isso. Tem o URL do WMSS, porque aí eu vou explicar mais à frente, né, uma dicasinha para todo mundo aí, o que significa isso. A tabela de atributos,
que aí, né, a gente tem os sítios arqueológicos, você consegue abrir a tabela de atributos e conseguir visualizar que sítio é, quais são os sítios. Essa plataforma é bem interessante porque você pode interagir com o mapa, aumentar, diminuir, é, habilitar, desabilitar, né? Tem uma série de possibilidades. E tem o download de arquivo KMZ, que é também interessante, que quem quer usar isso, gosta de usar o Google Earth, né? Você pode abrir isso. E também tem o download do arquivo Shape, né? Então, vai ser a extensão Shapefile, né? Que a pessoa consegue baixar e aí até fazer manipulações mais... manipulações em softwares, né? Em geral. E aí é simples, né? Para fazer esse tipo de coisa, você tem tem tipo um elo, né? Uma correntezinha, né? Você clica nela e ele vai disponibilizar o link para copiar. E aí vem a dica da Dani, né? Desculpa se eu estou brincando um pouquinho, mas a dica da Dani Sônia é o seguinte, né? Dentro do ArcGIS e do QGIS, você pode fazer essas interações diretamente. Você não precisa baixar essas informações. Então, você tem disponibilidade dentro do ArcGIS, no Catalog, de adicionar essa camada WMS e ter disponível todos os shapefiles que ali estão, as camadas, né, que a gente viu lá no Indy, né? E também tem como salvar nessa extensão dir, né? No QGIS também tem essa possibilidade, né? Você faz o mesmo procedimento, a única coisa que você tem que fazer é colocar o nome, né? Ali, no caso, eu coloquei IFAM, eu já tinha adicionado a base da Agência Nacional de Água, eu jogo, copio e colo o URL, né? E dou OK. E aí, ele vai disponibilizar todas as bases também. Com a possibilidade, né? Você vê que a gente consegue visualizar a base aqui, do jeito que ela está configurada no sistema do INDE, né? E ela também tem a possibilidade de fazer vários procedimentos. Esses procedimentos, eles vão ser arquivos raster, você não vai conseguir manipular essas informações. Para manipular os dados, né, você tem que usar arquivos vetoriais, né? Nesse tipo específico, você tem, cada sítio tem uma informação, né? Um dado que você pode processar e fazer interações, né? E uma série de coisas. Né? E com essa realidade né, infraestrutura de dados, a gente já tem, né? Esse é um artigo super novo, eu achei hoje, na sorte, nem sei por que apareceu isso na minha frente, acho que era para botar aqui, dessa possibilidade agora da infraestrutura, né, de dados históricos, né, e esses gênios aí estão fazendo essa implementação, né, fazendo essa infraestrutura de dados espaciais e dados históricos, né. Então, você vê que a possibilidade, a virada espacial, como ela proporcionou, né, essa concepção de humanidades digitais, de geohumanidades, ela está possibilitando que a sociedade ela tenha acesso a essa informação e qualquer um, eu digo mesmo qualquer um, que tem acesso à internet, consegue ver isso, manipular essas informações, né, trabalhar esses dados, você pode trabalhar com rede, né, com escola, você pode fazer uma série de interações aí e também fazer uma virada, né, da escolarização, né, fazer, ter uma nova percepção da nossa história, né. E aí uma das referências nas humanidades digitais, infelizmente todas não são brasileiras, né. A gente tem aqui, eu fiquei sabendo atualmente que
agora me saiu o nome, que tem uma moça que também está trabalhando com humanidades digitais na USP. Eu vi um artigo dela, mas agora eu não me recordo o nome dela especificamente. Mas ela tem tocado nesse assunto aqui, né, no Brasil, nas humanidades digitais. Mas essas aí são as referências, são essas mulheres aí. Uma delas que eu tenho verdadeira admiração pelo trabalho é a Sapir, eu não sei falar, pronunciar o nome direito, se o Greg estiver aí, ela é conterrânea dele, e essa moça aí, ela é espetacular, os artigos dela são espetaculares, muito bons mesmo, ela trabalha com as humanidades digitais, mas também ela trabalha com outras perspectivas, mapeamentos, GIS, então ela tem um trabalho surpreendente, muito bom mesmo, e uma qualidade fenomenal. E as outras também. A de todas aqui, eu pelo menos tenho assim, conhecimento, né? É essa Rebeca Kahn, né? Mas a Patrícia Murrieta Flores, a Tiffany, também são referências excelentes nessa área. E essa edição aqui, né, que tem a Pia, né, falando sobre remapeamento e arqueologia. Isso é uma nova perspectiva de mapeamento na arqueologia. Esse livro é também um livro bem atual, se não me engano, ele foi lançado no ano passado, né? E aí, se alguém tiver interesse, eu tenho ele em PDF, que é bem interessante para quem quer trabalhar na área, ter esse tipo de material para ler. E aí a gente vai para a arqueologia e as geotecnologias, né? Então, dentro essa virada espacial, dentro da arqueologia, né, essas humanidades digitais e essas geohumanidades, né, ela faz um rebuliço bastante grande, né, e fazendo contestações bem plausíveis em relação ao modo de se produzir, fazer essa interação SIG e arqueologia, né? Então, começa você a rever esses conceitos, né? A pensar mais e refletir sobre esses resultados, né? Que foram produzidos antes dessa virada, né? Então, apesar da arqueologia abraçar abordagens interdisciplinares em geral, o surgimento das humanidades espaciais passou amplamente despercebido nos arqueólogos cientificamente orientados, incluindo os usuários de SIC. Então, inicialmente, fora do Brasil, ele passou despercebido. Isso a gente percebe na literatura antes de 2010. A partir de 2010, é amplamente divulgado essa abordagem já. Tem muita publicação baseada nisso, e eu percebo que nos últimos 3 anos está fervendo publicação relacionada a esse tipo de assunto. Tem muita coisa mesmo, é até difícil você selecionar o que é mais interessante para você ler, né? Então, essa Tiffany, que eu já falei sobre ela, né, de referência de pessoas que trabalham com comunidades digitais, ela fala o seguinte, que a falta de consciência não é o único impedimento da colaboração entre os arqueólogos e as humanidades digitais. Outras barreiras, como a falta de tempo ou de apoio institucional, certamente contribuem para a situação atual. No entanto, há uma série de características da pesquisa das humanidades digitais, como a exploração de dados abertos, desenvolvimento social e um foco na narrativa na apresentação da pesquisa, que são pertinentes aos estudos arqueológicos. Além disso, há uma variedade de incentivos intelectuais e materiais que fazem valer a pena a colaboração da arqueologia nas humanidades digitais, né? Então,
E aí ela continua, né? Um exame na mudança desculpa que essa palavra sempre é muito complicada para mim, epistemológica, que ocorre nos estudos da paisagem, há muito associadas às abordagens de SIG, e particularmente revelador. As ênfases teóricas nos estudos regionais da paisagem na arqueologia anglo-americana se transformaram nas últimas décadas, né? As abordagens ecológicas culturais, que eram comuns nos meados do século XX, foram desafiadas por uma variedade de filosofias pós-modernas e pós-positivistas. Enquanto alguns arqueólogos já igualaram o conceito de paisagem no ambiente físico, um grupo crescente de estudiosos agora adota uma perspectiva sociohistórica para o estudo das paisagens passadas. Portanto, o escopo é o foco dos estudos habilitados, como X também mudaram para explorar as questões humanísticas. Então, o que quer dizer? Né, isso é mais pertinente para a arqueologia processual. Né? A arqueologia processual trabalha com essa perspectiva da paisagem né, física, né? A paisagem, essa geovariedade, né? Fatores geoambientais, né? E de forma, numa perspectiva da ciência dura, né? Nessa ciência mais analítica, estatística, né? E aí, com essa virada espacial, novamente, com as humanidades digitais, esses conceitos de humanidades, essa percepção passa a ser mais sócio-histórica, né? Então, é um envolvimento, né? Não é só... A gente, o que ele quer dizer, né? Que ela quer dizer é simplesmente que é abordado, sim, o físico, mas a gente incrementa o quantitativo, que é o sócio-histórico, que isso dá sustentação para as narrativas, né? Para as interpretações. Então, nas últimas décadas, né, a gente tem essa perspectiva, a Dorothy Graves, ela trabalha com essa questão do modelo preditivo, né? E ela é adepta do modelo, apesar que ela faz ressalvas muito pertinentes em relação a essa condução, né, de metodologia, né? E o que ela aborda de mais, para mim, mais contundente que ela fala é a questão da análise qualitativa, você fazer o trabalho de campo, né? Então, o envolvimento que você tem que ter com a sua área de estudo, ele é intenso. Você tem que ir para campo, observar, fazer levantamento, é bem minucioso. Por quê? Porque quando você vai para o sítio, você vai entender como que aquilo está implantado no ambiente, para poder fazer interações, né, e criar modelos específicos para grupos específicos em períodos específicos. Vou deixar bem claro isso, porque às vezes se generaliza muito isso e acaba conturbando, né, o resultado. Você não pode trabalhar modelo preditivo com variedades de grupos e, né, no mesmo modelo, né? Você tem que separá-los para você ter um resultado. Você não pode jogar isso tudo no bolo e fazer um modelo preditivo, não. Né? Porque vai dar erros graves, e pode conduzir a um entendimento e um impacto no patrimônio, né? Então, ela vai decorrendo, né, da estrutura, ela vai falando dessa interação, né, dos padrões ambientais, que é plausível, eu não gosto de usar o termo padrão de assentamento. Eu acho que é um termo que a gente tem que ser revisto. Eu acho que a gente tem recorrências, e elas vão variar muito, até mesmo dentro do grupo, porque as escolhas, elas, apesar delas, né, serem dentro de um escopo de variedades ali do grupo, né, elas acontecem, elas vão variar. E a gente não sabe
sabe o que aconteceu naquele momento, né? Então, eu acredito que para fazer modelo preditivo, né, a gente tem que ter uma interação e um conhecimento do grupo bem intenso, né? Por quê? Porque senão a gente vai replicar modelos deterministas, né? A gente vai criar, vai conduzir para essa perspectiva, né? Reducionista e positivista, né? Que não vai contribuir muito, né, para as narrativas. O que hoje que mais está sendo levantada, né, é essa disponibilidade de conhecimento para a sociedade, né? O que tem se reclamado muito, né, socialmente, é a bandeira que a sociedade, né, que as comunidades, né, os coletivos estão levantando, é deles participarem mais, da voz deles serem escutadas e eles terem influência nas nossas interpretações. É a forma que eu vejo hoje em dia. Isso eu posso ser bem sincera, a minha cabeça em relação a essa temática, ela já vem mudando já faz um tempo, desde quando eu fiz o meu modelo preditivo para o TCC. Mas, nesse último ano, eu tenho compreendido o quanto isso é nocivo para o nosso patrimônio. E tem me deixado muito preocupada quando eu ouço alguém falar que vai fazer modelo preditivo para arqueologia de contrato, sabe? Fico extremamente preocupada, porque dentro da academia eu acho que é bem importante a gente fazer esse tipo de coisa. Esse exercício, ele é extremamente importante para a gente saber conduzir essas possibilidades metodológicas, né? E é o momento da gente testar isso, ver se funciona, e se funciona, como vai fazer. É o momento de errar. A gente tem o direito de errar, de certa forma aqui. O impacto não vai ser muito grande. Mas eu acredito que quando a gente está lá no campo de trabalho, na arqueologia de contrato, não dá para a gente fazer isso, porque o impacto de qualquer bem material, né, que a gente de uma mal condução em campo é um impacto desastroso. Ainda mais que hoje em dia a gente não tem um levantamento de informação, né, muito consistente, né, visto que o IFAM ele não disponibiliza de forma assim, muito clara as informações. A gente tem um enviado, assim, né? A gente vê algumas coisas, mas a gente não tem de forma detalhada, a gente não tem os estudos, né? Então, acho que isso seria uma possibilidade, né? Já existe uma infraestrutura de dados e começar a disponibilizar essas informações na infraestrutura de dados, que já está sendo feito em algumas coisas, né? Você tem vários mapas do Curtinandaju, algum deles até vetorizado. Então, se a gente tem possibilidade de implementar outras coisas, os relatórios, é possível isso dentro da plataforma. E concebível, né? Então, a gente tem que começar a rever um pouco essas coisas. É a minha perspectiva, eu respeito qualquer outra opinião contra relacionada ao assunto, tá? Então, os defensores da teoria da paisagem pós-processual, né, qualitativa, experiencialista ou filmológica em arqueologia, argumentam que as técnicas quantitativas ou empíricas, que incluem os métodos de mapeamento baseados em GIS e as técnicas preditivas de modelagem preditiva arqueológica e teorias quantitativas da paisagem, efetivamente desumanizam e distorcem o passado através do olhar distanciado cartesiano da sociedade ocidental. Então, a gente vê a Tiffany, a Dorothy, desculpa, falando isso, né? Ela levanta a bandeira do modelo preditivo, mas ela sabe, ela tem consciência que precisa aplicar um novo pensamento, seria esse giz crítico, né?
que a gente tem que começar a implementar nos nossos estudos. Aí, desculpa o erro aqui, que acabou indo uma coisa que o 527 errado aqui, agora que eu percebi. Então, dando continuidade, né? Então, ela fala, né? Ela até fala aqui dos padrões ambientais, né? De distribuição, é importante saber isso, né? E tudo. Mas também a gente tem que levar em consideração que a gente não pode ter um pensamento muito funcionalista em relação a essas abordagens, né? Que a gente vê muito pesquisador conduzindo, né, nesse viés de pensamento, né? E às vezes confundindo alguns conceitos, né? E essa implementação, né, do qualitativo, ela valida, né, o modelo preditivo. Né? Infelizmente, nesse artigo, ela não acaba desmiuçando muito como ela fez, mas talvez tenha trabalhos dela que seja interessante que ela consiga demonstrar isso, né? Eu acho que é um dos problemas da arqueologia a gente não ter essas nuances, né? Da arqueologia, quem trabalha com signo na arqueologia, né? Porque às vezes alguns erros que a gente vê, né, nos procedimentos, ou até mesmo quando a gente adota alguma coisa, né, para poder abordar, a gente percebe que tem os pulos do gato, né? Tem aquelas coisinhas que tá entre linhas ali e que não aparecem, porque o texto também não permite, né? Mas acho que é um exercício muito interessante fazer esse tipo de coisa, né? Então, no final, ela acaba considerando, né, para aprimorar, né, os modelos, né, essa questão, né, da modelagem 3D, e, assim, ela, basicamente, ela está falando assim, ela foi para campo e observou, ela viu uma perspectiva ali, né, quase que sensorial, vamos dizer assim, o que acontecia para ela poder introduzir esse fator qualitativo no seu modelo preditivo, né? E aí ela fala também da microtopografia, né? Ela especifica, né? Não vou delongar muito para a gente ter tempo para discutir essas questões, né? E aí aí eu comecei a pensar em cima dessas questões, né, dos modelos preditivos, e sabendo que a gente não tem vamos dizer, a gente não tem amostral para poder fazer modelos preditivos de qualidade, o quanto que se utilizarmos as informações que nós temos, não vai estar mais realmente refletindo no que o que a contemporaneidade prioriza. O que eu quero dizer com isso? Né, esse mapa que eu fiz aqui são dos sítios arqueológicos daqui dessa região, do Piauí e do Maranhão, né, mais especificamente, e eu joguei simplesmente a base de empreendimentos. E quando você joga, você percebe que a concentração de sítios ela está bem vinculada a esses empreendimentos. E aí eu comecei a pensar se modelos preditivos, né, eles não iam, né, logicamente, no modelo da Dorothy ali, ela fez em escala local esse modelo preditivo, né? Ela não fez escala regional, ela fez escala local. Mas fazendo essa escala regional, né, que é a proposta aqui, se ele não ia realmente refletir o nosso padrão de empreendimentos, né? Então, é uma reflexão que eu fiz, um pensamento em relação a isso. Não sei porque eu tive esse insight, eu olhei e disse, gente, como que os sítios arqueológicos estão, assim, tirando a Serra da Capivara ali, que é uma, né, pesquisa de anos e anos, e, né,
e você pode perceber que tem pouquíssimos empreendimentos ali, são pontuais, mas na grande maioria os sítios que estão registrados aí, né, eles são fruto dos empreendimentos. E como a gente bem sabe, esses empreendimentos, eles priorizam, muito deles, né, eles priorizam áreas mais planificadas, né, um relevo pouco movimentado, eles evitam certos tipos, evita rio, evita nascente, né, a gente sabe disso, porque o impacto, né, você tem ainda que levar em consideração que um projeto, qualquer projeto de empreendimento, ele tem que levar em consideração o impacto ambiental. Então, tem as áreas de APP, né? Então, eu comecei a refletir sobre isso, né? Porque o nosso modelo de implantação, né, de ocupação, vamos dizer assim, eu não sei se é o termo que deveria ser usado aqui, ele reflete muito as características da nossa tecnologia também, né? Apesar de estar avançada, né, ela reflete, assim, tem custo, né? Uma máquina para trabalhar, ela custa caro. Então, quando o engenheiro vai projetar disso, ele vai na sorte, né? Ele vai pensar, eles vão fazer levantamento topográfico, vai ver, não, aqui é legal, aí vai tirar o mínimo possível de terra ali para poder estabilizar a construção, né? Então, me veio essa reflexão, né? Baseados em 17 anos de pesquisa, de experiência, né? E de trabalho de campo, né? Apesar de eu trabalhar com essa interface, durante 10 anos, eu trabalhei muito como técnica em arqueologia. Eu só não tenho o título, mas hoje em dia, eu me considero arqueóloga também. E aí a gente tem um kernel, né, que é a densidade de sítios, né? Novamente parece a Serra da Capivara ali com uma concentração bem grande, né? Depois a Serra das Confusões, né? E a gente percebe que isso ocorre novamente, né? Se a gente fazer esse jogo, essa junção, você percebe que os sítios são raros os sítios que não estão vinculados a algum empreendimento. E aí, outra questão que eu queria levantar é em relação ao nosso dado. Né? Os sítios, a disponibilidade de informação, né, de cada sítio, né, ela é muito restrita, ela é essa coisa reducionista que a gente está vendo aqui agora, é isso daqui que a gente tem de informação à primeira vista. Para a gente ter mais informação, a gente vai ter que correr atrás dos relatórios. Se a infraestrutura de dados estiver sendo utilizada da forma correta, isso já devia estar disponibilizado como hiperlink, e esses relatórios estão diretamente aqui vinculados. É só clicar no link e ele apareceria para mim, mas não é uma realidade para nós, hoje em dia, né? E a tentativa do IPHAN de fazer o polígono, né? É interessante? Eu sempre questionei isso, porque a gente trata o sítio como um ponto e não como uma área, né? E não sei se eu fui escutada ou se pensaram a mesma coisa que eu acho que pensaram a mesma coisa que eu, eles começaram a implementar isso. São pouquíssimos sítios que tem polígono, né? Que tem área mapeada, mas a gente percebe ainda que tem uma discrepância. Você vê que a base do IPHAN, né, disponibilizada pelo IPHAN, ela não coincide com a base de polígonos, que é, para mim, um problema crítico, né? Aqui está o ponto do sítio, ele, se não me engano, esse daí está a 60 ou 100 metros da área, né? Então, é preocupante, né? Esse distanciamento tão grande, né? Então, você percebe que é claramente um erro, né? Tanto de quem fez o levantamento, quanto do IPHAN que não verificou. Esse aqui é um caso que eu achei um absurdo. Não existe o ponto dele na base, né? Só existe a área. Então,
né? Eu sei que a base está sendo o tempo todo revista, né? E está sendo corrigida essas informações, mas eu não entendo por que se a gente tem a área, não tem na base de pontos o ponto do sítio, né? Então, já começa a perceber que se dentro do órgão que, né, de gestão desses dados, né, e que cuida do nosso patrimônio, se tem essa falta de cuidado, vamos dizer assim, eu entendo, a gente ainda é muito, não tem muito domínio, né, dessas ferramentas, né, e eu falo por mim mesmo, eu não domino tudo, apesar de trabalhar isso há muito tempo, a gente percebe que tem esses erros que é a falta de preocupação da qualidade do dado e da obtenção desse dado, né? Se fala muito, várias vezes já vi arqueólogos, né? Você questiona, você sabe usar GPS? A pessoa até fica ofendida, né? Mas que a gente vê na grande maioria é que as pessoas não é questão de não saber usar o aparelho, eles não sabem a dimensão que o aparelho, né? Cada aparelho ele vai ter a sua função, né? Então, o GPS de navegação, ele é um GPS para você navegar, é para uma que é meio expedito, você vai andando e vai fazendo os registros e você não vai utilizar aqueles dados para levantamento, é só para você conferir, é de conferência. Para você georreferenciar um objeto, uma entidade, o que for, né, qualquer coisa, você tem que usar outro tipo de equipamento, que são os diferenciais, né? São os GPS diferenciais, que têm acurácia, né? Vamos dizer assim, o GPS de navegação, ele é preciso, ele tem a precisão de mínimo 5 e máximo infinito. Se o operador não souber usar, ele pode incluir um erro de quilômetros. Né? Já o GPS diferencial, ele dá a possibilidade de conferir essa informação, né? Ele faz a ligação com as bases, aí tem vários tipos de tecnologia, estática, não sei o quê, bababá, bebê, de conferência terrestre, de conferência por satélite, triangulação, não sei das quantas, tem várias possibilidades. Mas a gente utiliza o GPS diferencial, assim, pode até fazer monografia, né? Tem essa possibilidade. Né, você coloca o GPS no sítio lá, estático, deixa um tempo ele lá, ele cria um arquivo e você manda esse arquivo para o IBGE e ele cria a monografia. A única coisa que você tem que fazer é colocar um marco nesse local. Você vai estar contribuindo se você está trabalhando na zona rural, para quem está, né, quem é o proprietário daquela propriedade, porque tem um marco muito bom para eles, e está proporcionando uma melhor conferência dos seus dados. O ideal seria ser feito isso, né? Eu sei que o ideal, às vezes, não é alcançável, mas se você pensar que hoje em dia a gente tem como alugar esses equipamentos e que não é um custo muito alto, e que você tem treinamento, né? O próprio arqueólogo pode ir lá fazer, que é até melhor do que levar o topógrafo, que hoje em dia eu tenho várias experiências com topógrafos e falo que é extremamente complicado trabalhar com topógrafo, que eles têm uma concepção de espaço, né, diferente do arqueólogo. Ele vai plotar informações de uma forma que não vai te ajudar, né? Então, e esses equipamentos eles são simples, o processamento não é complicado. Hoje em dia tem muito tutorial, todo mundo pode ter acesso a esse tipo de informação. Fica um pouco inseguro, né? Se está fazendo correto e tudo, mas não é algo de outro mundo. Né? E aí, esse caso aqui, né, o de 62 metros, provavelmente esse erro aí é porque ou o ponto, eu acredito que é o ponto, está em SAD 69, né?
Então, aí ele inclui esse erro. Por que eu falo que está em SAD 69? Porque especificamente como o ponto está em relação ao objeto, eu tenho uma ideia de que provavelmente o ponto foi tirado de SAD 69 e a base provavelmente foi em siglas. Né? Então, sim, estou prestes a finalizar já, para não encher a cabeça muito de vocês, né? Eu entendo muito, eu gosto muito da Tânia, porque ela tem uma concepção né, de teoria arqueológica que eu me encontrei, né? Ela fala que as correntes, né, a gente tem histórico-culturalismo, processualismo e pós-processualismo, não deve ser lidado com uma questão de fé, né, principalmente quando a gente fala pelos processualistas, né, que batem no peito e, eu sou processualista até na minha alma, né, e só que ela fala, não, o processualismo, né, as correntes, elas são como caixas de ferramentas, você utiliza de acordo com os seus objetos. Lógico que eu sei, eu compreendo que a gente vive uma tendência pós-processualista, de pensamentos pós-processualistas, porque a gente acaba conduzindo a interpretação dessas informações. Mas nada impede de você beber das outras, né, das outras correntes para poder trabalhar os seus dados. Isso é muito plausível e vários trabalhos são assim. Né? A gente viu na segunda-feira o trabalho do professor Ângelo, o próprio trabalho do professor Vinícius, que são os que eu mais conheço, né? Um pouco do trabalho do Francisco Stuck, que também são trabalhos que eu conheço. Então, é uma tendência, né? No meu resgate aqui nessas pesquisas, né, e nesse levantamento e todo esse estudo em relação ao mestrado, eu percebi que as pessoas não estavam dizendo claramente o que a tendência do pensamento, mas elas já estavam já vislumbrando essa contaminação, vamos dizer assim, eu não gosto muito da palavra contaminação, né, ainda mais que a gente está numa período de pandemia, mas a gente acabou sendo contaminado, né, pelas falas dos colegas. Eu acho que é interessante a gente fazer, né, eu participei muito de eventos da SAB, né, eventos ali na própria USP, Semana de Arqueologia, escutei muita gente no pessoal, na mesa do bar, né, em churrascos e tudo. E aí, pensando, lembrando essas coisas que eu escutei, as conversas e essas palestras, eu percebi que todo mundo está falando mais ou menos a mesma linguagem, né? E só que a gente tem que um pouco de se desgarrar dessas correntes, né? Elas não estão vinculadas à nossa personalidade, né? Ela está vinculada ao que você quer pesquisar, né? É a forma que eu vejo. Eu sei que tem outras pessoas que vão pensar de outra forma, mas é a forma que eu enxergo, né? E a Tânia também tem esse outro texto, o texto anterior é de 2006, se não me engano, e um 2002, né? Que ela fala dessa lentidão, né? Dessa incorporação, e eu percebo que ainda tem muita resistência, né? Altamente, para mim, altamente improdutivo atualmente essa questão de ficar rotulando os colegas. Ah, você é histórico-culturalista. Ah, não, você processualista. Ai, você. Ou as pessoas que batem no peito para falar, ah, não, eu só posso processualista, né? Mas é uma grande bobagem. Eu vou ser bem sincera, é uma grande bobagem, né? Uma coisa que o professor Ângelo falou em uma das aulas dele de cerâmica, né? Que a gente não pode jogar o bebê junto com a água do banho, a gente tem que aproveitar algumas coisas, né? Tem sempre coisas que foram pensadas, né,
e até mesmo trabalhadas que a gente pode ser utilizado, a gente faz uma releitura, né? E no nosso caso, no Brasil, eu gosto muito de usar esse termo, né? A antropofagia, né? A gente se alimenta né, absorve do que está lá fora e traz para cá dentro da nossa realidade. Né? E aí, para finalizar, a construção epistemológica e ontológica do sistema de informação geográfica e a percepção da incapacidade de um SIG positivista para atender às necessidades dos humanistas e da arqueologia, há muito vem sendo questionado. A crítica teórica social do SIG discutiu as maneiras pelas quais o SIG reducionista representa a natureza e a sociedade. A ciência da informação geográfica não é uma panaceia para a arqueologia, mas o foco principal no espacial contribui para a falta de engajamento com outros aspectos importantes da arqueologia, como o local. Compromissos conceituais e metodológicos recentes nas unidades espaciais têm procurado virar o SIG para as necessidades diferenciadas e multivalentes dos humanistas. Então, esse texto é meu e eu quero dizer aqui que é a minha tentativa de fazer essa virada do SIG. A implementação desse SIG crítico, né? Apesar de que algumas vezes pode incomodar alguns colegas, mas minha intenção não é desconstruir nenhum pensamento. Eu estou simplesmente demonstrando o que eu tenho pensado sobre isso e tentando, de alguma forma, quem se sente identificado, começar a implementar esse tipo de pensamento. Tem algumas pessoas que já se reconhecem nessas falas, né? Então, essa é atualmente é o que eu penso em relação a essa temática, né? Fico grata pela oportunidade, pela, né, possibilidade aí de estar falando sobre o assunto. E aí, o Carlos e os colegas aí que estão participando, fiquem à vontade. Daniele, muito obrigado pela palestra. Achei super pertinente, né? Todas as questões que refleti, né? Na arqueologia, todas essas coisas que para a gente acaba chegando, né? Nossas pesquisas, e, enfim. Também já queria deixar aberto o chat para quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida. E, enquanto isso, eu acho que eu vou fazer só um comentário em Fica à relação vontade, Carlos. Algumas coisas era para te cutucar. Em relação à questão dos modelos preditivos, né? Isso Sim. É um trabalho... Eu concordo com você, em parte, sabe, de todas as questões de trazer e implementar essas variáveis culturais no modelo preditivo. Eu acho que é por aí, acho que esse é o caminho que o modelo preditivo deve seguir, e pelo que eu vejo nas novas bibliografias, está seguindo. Estão propondo, né, essas novas adições de variáveis. No meu trabalho, está iniciando agora, no trabalho de pós, né, no mestrado, e eu pretendo fazer essa pesquisa, essa investigação dessa ferramenta, né, modelo preditivo, mas como você falou, né, para isso a gente tem que ter dados, né, dados pelo menos confiáveis, sabe? E para eu tentar fazer um modelo preditivo, primeiro eu tenho que criar um SIG, que acho que tem a ver com tudo isso que você falou, que é fazer um levantamento desses dados via SIG, para eu poder, quanto mais dados conseguir, né, melhor para eu poder fazer um modelo preditivo. Exato. E a gente também deve lembrar que o ser humano não é apenas biológico, né, é cultural, então super pertinente e deve ter, sempre que possível, a adição de variáveis tanto ambientais quanto culturais em um modelo preditivo. Eu acho que é isso. Que bom, Carlos. Eu fico muito feliz. Eu acho que é muito interessante você estar abordando esse tipo de assunto, né, para
dar um upgrade, né? Eu tenho visto outros trabalhos, eu não me aprofundei nesses trabalhos, vou ser bem sincera, eu não sei que igual, por exemplo, a Aires está produzindo, eu não consegui acompanhar os últimos artigos que ele produziu. Eu não vi, acho que eu nem consegui, né? Se você puder, se estiver disponível, eu acho que seria interessante. Se você puder me mandar, se você tiver. Mas, como a Rosângela Tomás, né, que foi a primeira a introduzir esse SIG preditivo, né, e depois o Newton Nazareno, ele faz uma crítica severa no trabalho, né, e não no trabalho dela especificamente, ele também faz crítica nos trabalhos de SIG, né, no Brasil, né, o Constantino, em 2018, tenta novamente fazer o SIG preditivo do Paranapanema, né? E eu acho que ele não teve muito sucesso, né? Então, mas acho importante esse exercício para a gente conseguir, igual eu falei, para mim é muito sério a gente pensar em modelo preditivo fora da academia. E quase extremamente impactante no nosso patrimônio, porque ele vai induzir, né, aos colegas a direcionar a pesquisa, né, para certos tipos de área, e a gente não vai ter esse enriquecimento das nossas informações, já que já é precária, né? A gente não tem muita informação, a gente precisa estudar muito, né? E essa condução e esse olhar fixo para certos locais e a gente não olhar para outros pode acabar impactando diretamente a nossa história, né? Então, a gente ainda precisa pesquisar muito para implementar esses modelos preditivos, né? E saber o quanto que eles também não estão sendo um reflexo, né? Eu sei que tem algumas pessoas que estão se juntando para poder criar essa perspectiva, mas eu ainda acho que é muito cedo para a gente fazer isso. A gente precisa fazer outras coisas, né? O que eu percebo é que a gente tem que começar a pensar na qualidade do dado primeiro, da obtenção do dado e da forma que a gente está alimentando essas informações e conseguir criar mais elos, né, de informação dessa informação espacial, que é mais importante agora, do que criar modelos, né, para fazer conduções e manipulações, né, que acabam, às vezes, direcionando, né, e prejudicando o nosso patrimônio. A gente sabe que é bastante complexo todas essas questões e que também é bom lembrar que modelos preditivos não é a fórmula mágica, né? Você não vai ter um modelo extremamente perfeito, né? Mas é Sim, aquilo não, que... nunca. Ela mesma, a Dorothy, ela fala exatamente isso, né? Os modelos preditivos estão sempre se alimentando. Todo novo dado, ele é colocado no sistema para poder gerar uma nova informação. Então, ele é sempre alimentado, né? Ele é sempre alimentado. Isso aí, eu trabalho com essa perspectiva eu sempre fico pensando, quando eu estou fazendo a minha pesquisa, de o que é necessário para ter um modelo preditivo de qualidade, né? Porque isso, eu acho que tem algumas perguntas, deixa eu ver aqui. O Felipe pediu para, se puder, compartilhar o link da plataforma que você falou. Sim, disponibilizo aqui. O Polarco FPI colocou: em Teresina há sítios líticos e cerâmicos e provavelmente de períodos distintos de ocupação. Neste caso, há que haver cuidado ao plotar essas informações? Sim, né? Como eu já tinha falado anteriormente, é extremamente necessário a gente começar a pensar. Eu joguei o link aí, tá, gente? Então, é extremamente necessário a gente começar a pensar em qualidade de dados.
como já tinha falado anteriormente, né, na infraestrutura de dados espaciais, né, no Brasil, né, eles têm uma série de padrões e não só padrões, normativas, né, para a produção dessa informação. Então, a informação, ela não é pegar o shapefile do coleguinha e trabalhar ele. Você é responsável pelaquela informação. Primeiramente, pelas bases que você pegou como referência, você vai pegar o metadados dessas bases e jogar nessas, né, junto com o produto final que você vai disponibilizar, e pode ser um mapa, pode ser qualquer outra coisa, né? E aí é primordial a qualidade dessa informação. Dentro do CONCAR você tem as normativas, né, de produção dessa informação e você pode criar protocolos, né, de levantamento. A minha proposta para o IFAM seria, primeira, não só para o IFAM, mas qualquer registro de dado, né, um registro para ser registrado no IFAM, é criar esse protocolo. O primeiro protocolo para coletar essa informação de campo, né? Quem coletou, como coletou, com que equipamento coletou, vai para frente, e a manipulação dessa informação. E dentro do IFAM tem um protocolo de verificação desse dado, né? O melhor mesmo, que deveria ser feito, é usar a infraestrutura e já jogar essa informação diretamente. E só fazer uma averiguação, ter um responsável pela averiguação dessa informação, que já é feito isso mesmo, né? Todo dado espacial já é verificado, né? E aí já disponibiliza essa informação, mas nos rigores do protocolo de qualidade de dados e vinculados ao metadados, que é responsável, quem foi responsável pela coleta dessa informação. Qualquer erro nessa informação, a pessoa vai ter que se responsabilizar pela coleta, né, que é o mais certo. Isso pode ser qualquer um, não precisa ser um profissional, mas eu acho que isso vai criar um vínculo e uma responsabilidade maior com essa informação espacial, que já passou da hora da gente ter, né? Perfeito. O Ian Dias, ele fez uma pergunta que é quase um spoiler, que a gente está fazendo junto uma pesquisa e a gente, inclusive, ia conversar com você lá na frente e a gente ainda vai conversar. E ele perguntou, para resolver esse problema de organização de dados, não seria necessário fomentar trabalhos de mapeamento arqueológico e criação de banco de dados para o Piauí? Então, eu vou voltar de novo e bater na tecla da qualidade de dados. A gente tem que pensar nessa questão da qualidade de dados que tá foda. Primeiro de tudo, é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Não adianta a gente conduzir esses mapeamentos e fazer banco de dados se a coleta desses dados ainda é duvidosa, entendeu? A minha preocupação hoje em dia é que o usuário básico de GIS, ele não tem muita preocupação com as normativas cartográficas, né? É porque eu sempre falo isso, muitas pessoas chegam para mim e falam, eu quero trabalhar com geoprocessamento, o que eu faço? Aí eu insisto em falar, estuda GIS não, cartografia básica, depois você vai estudar cartografia temática, e depois você estuda cartografia digital. Aí você aí você começa a trabalhar com o SIG. Porque se você não faz esse processo, eu sei que parece um processo muito unilinear, né? Mas eu acho que é extremamente importante fazer isso. Eu percebo nas publicações o quanto de problemas que eu vejo nos trabalhos, né? A pouca habilidade técnica das pessoas que estão manuseando esse, né? Eu acho que já passou
sou do entendimento se a pessoa, que software que a pessoa usa. Isso, para mim, é indiferente. Você tem empresa que usa ArcGIS, tem empresa que usa AutoCAD, tem empresa que usa QGIS, tem empresa que usa Mapinfo, tem empresa que usa, sei lá. Mas um consenso em comum disso tudo, que é a entrada do dado e a forma que você vai estruturar essas informações, ela é calcada, não é calcada, mas assim, ela é embasada, né, nessas cartografias, né, entendimento dessa cartografia, né. Então, ela ajuda muito, porque quando você inicia um projeto, né, você abre lá o projeto lá do QGIS, você tem que pensar já inicialmente as bases que você utilizar, que sistema de referência que você vai utilizar, como vai ser, quais possíveis escalas que você vai trabalhar, qual a amplitude dessas escalas, né? Você pode trabalhar com micro e pode trabalhar com macro, né? Então, isso tudo é levado em consideração, né? Se eu estou trabalhando com micro, eu vou utilizar, geralmente, o TM. Por quê? Porque é mais fácil para fazer né, os cálculos e tudo, né? Aí, se eu já estou trabalhando com uma escala macro, né? Estou trabalhando com uma escala regional, nacional, eu vou usar a geográfica, que é mais simples e não vai te dar tantos problemas. Então, a gente começar a pensar, porque o que eu vejo muitas vezes é que acabam simplificando um pouco as coisas, mas para você fazer certos procedimentos e, e conduzir isso para ser utilizado, você tem normativas, né? Você tem que fazer uma análise da topologia, né? Se aquelas informações geométricas estão realmente, né? Para você fazer uma vetorização, você tem um padrão de escala, né? Você tem a escala que você vai utilizar, você não pode usar qualquer escala, você vai, né? Isso que é você pensar em qualidade de dado qualidade de dado e metadados, né? Porque ali você vai falar, ó, quando eu fiz a vetorização, eu usei a escala tal, eu fiz modelamento topológico para verificar as geometrias, a generalização é XYZ, né? Então, quem for usar aquela informação, ele vai saber o como você fez e vai ter uma ideia se aquilo vai te ajudar ele ou não, né? Então, eu vejo que é muitas vezes feito muito toque de caixa, né? Mas não é bem assim, né? Eu tenho insistido nessas coisas porque é extremamente complicado. Eu entendo, né, que é interessante, muita gente se interessa, né? Mas a gente tem que começar a repensar um pouco isso, né? E sobre a criação de banco de dados, é extremamente importante, mas se a gente não tem qualidade de informação, se a gente colocar qualquer coisa, você vai fazer o banco de dados super mega, né, fudido, que ele não vai te ajudar, porque o seu dado ele não tem qualidade, a obtenção, a forma que ele foi obtido e os dados os dados vinculados a ele, os atributos vinculados a ele, ele não tem qualidade. Então, às vezes é um esforço que não vai valer muito a pena. Pode ser que eu esteja desanimando vocês, mas não, gente. É porque é uma discussão que já deu para muita gente, principalmente para quem trabalha com geoprocessamento. Participo de vários grupos, as pessoas já estão batendo isso na tecla e já está, é uma realidade. Né? A gente já tem a implantação da infraestrutura de dados. Já está 12 anos, era para estar tudo já funcionando perfeitamente, e a gente não tem, né? Porque essa concepção de qualidade de informação ainda não entrou na cabeça da pessoa, dos metadados, de produzir metadados, não entrou, né? Não dá mais para a gente ficar usando o dado do coleguinha que mandou pelo pendrive,
sabe? A gente tem que começar a saber como foi feito aquele dado, né? E para sustentar suas argumentações, né? Então, e aí a gente vê problemas substanciais, né? Em certos trabalhos. Eu entendo, eu acho legal, não quero desanimar ninguém, mas, né? A gente tem que pensar na qualidade, né? Já passou da hora. Tá certo. Gente, a gente ainda tem tempo ainda. Quem quiser colocar alguma questão no chat ou abrir o microfone para comentar, ainda temos tempo. E eu só queria fazer também um chamado para a próxima, relembrar que dia 21, às 18 horas, vai ter a live com a Ana Virginia, mestranda, como moderadora, e o entrevistado vai ser o Francisco dos Santos Carvalho, mestre em arqueologia, e o tema vai ser arqueologia e paisagem dos sítios com chifres no litoral piauiense. Só relembrando. Mas quem quiser falar algo, ainda temos tempo. Se alguma das professoras quiser comentar alguma coisa também. O Ian Dias colocou, não está desanimando não, está melhorando os trabalhos de geoprocessamento arqueológico. Obrigada, Ian. Depois eu tenho que conversar com você e com o Carlos. Tenho uma proposta para vocês aí, para um próximo evento. Vamos lá. Gente, se ninguém mais tem algo a falar, algo a comentar, acho que eu posso dar por encerrado a reunião. Eu queria, primeiramente, agradecer a Daniele imensamente pelo tempo disponível, agradecer aos organizadores também, e é isso. Obrigado a todos e a todas que estiveram presentes hoje. Mas só reforçar uma coisinha aqui. Obrigado pela oportunidade para me dar lugar de fala, ainda mais no ambiente, né, das tecnologias, que é um ambiente ainda masculino, né? E só tenho a agradecer pela oportunidade, né, de me dar essa fala e de eu poder exercer, né? Eu não gosto muito de falar, mas de certo modo, com as tecnologias, eu tenho me sentido um pouco mais à vontade, né? Eu não gosto muito de falar em público, eu me sinto incomodada, né? Mas é sempre bom, a gente tem que encarar os nossos desafios de frente, né? A gente tem que sempre ir lá insistindo, até uma hora vai sair e vai dar alguma coisa certa. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer ao Carlos pelo convite, eu fiquei muito feliz, né, pelo convite. E obrigado pela oportunidade, obrigado para as professoras, a Aline e a Ana Luísa, muito obrigada. E obrigado pela presença de todos aí, por ter me escutado aí mais de uma hora, né? Muito obrigada. Tchau, gente. Até a Tchau. próxima. Obrigado novamente, Daniele. Ô, Dani, só para finalizar também, Sim, fala. eu quero agradecer sua presença aqui, de fato, como você falou, nesse universo mais masculino, né? A sua fala foi interessantíssima, tá? E parabenizá-la por todo esse trabalho lindo, tá? Parabéns, obrigada por ter participado, foi muito importante, muito interessante, tá? Ana, beijo. Beijos. Te amo, amor. Beijos.